Olá, tudo bem com você? Espero e desejo que sim. Bem, alguns dias atrás eu postei alguns stories com o assunto da importância de estudar, de fazer cursos, aprender e empreender. Postei sobre demissão em massa e que possivelmente você será demitido e se tornará um empresário. Se você ficar até o final desse vídeo e tenho certeza que vai, pois eu sei que você é uma pessoa inteligente, né, você vai entender o porquê de tudo isso, ok? Primeiramente, eu vou iniciar pela questão da causa. Desde a pandemia, muitas empresas em todo o mundo, elas têm enfrentado uma situação difícil, principalmente por questões econômicas, e aqui no Brasil não é diferente. Lá no começo da pandemia, as medidas e procedimentos do governo foram para que as empresas parassem suas atividades, fazendo com que as pessoas ficassem em casa, né? E isso afetou muito o psicológico das pessoas. Muitas delas, né, muitas pessoas adquiriram ansiedade, depressão, e infelizmente muitas pessoas morreram, tanto do Covid quanto pela questão de suicídio, né? Enfim, com o mercado não foi diferente. Parar os trabalhos e deixar as pessoas em casa para conter o avanço do coronavírus prejudicou a saúde de muitas empresas de inúmeras formas. Toda empresa, ela depende exclusivamente do funcionamento para gerar receita, faturamento e, logicamente, lucro. Então, o que aconteceu? Muitas empresas, na verdade, muitos empresários, não tinham capital de giro ou um dinheiro extra para situações de emergência. E, principalmente, pagar o salário dos funcionários, que eram, digamos, obrigados a ficar em casa, sem que eles estivessem, de fato, trabalhando e gerando faturamento, gerando receita para a empresa. Então, infelizmente, muitos empresários tiveram que fechar as portas. E geralmente é isso que está acontecendo com tantas empresas no mundo. Causa pelos efeitos aí da economia mundial, né? O aumento de impostos, inflação, guerras, enfim, tudo isso influencia. A situação ela não mudou muito desde o começo da pandemia. E com a economia mundial em rápido declínio, inclusive, você deve ter visto nos Estados Unidos um banco com mais de 40 anos de atividades fechar as portas. Como eu mencionei nos stories, esses dias, muitas empresas têm optado por demitir funcionários e reduzir custos para sobreviver à crise. E um agravante que é uma grande probabilidade de mais demissões é que a nova lei, né, que possivelmente os empresários só poderão demitir o funcionário por justa causa, aumenta mais ainda o risco. Para você entender, a demissão por justa causa é uma das medidas mais drásticas que uma empresa pode tomar para desligar um funcionário. De acordo com a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela só pode ser feita se o funcionário cometer alguma conduta considerada grave, como ato de indisciplina ou insubordinação, abandono de emprego, violação de segredo da empresa, roubo, furto, embriaguez habitual ou em serviço ou prática constante de jogos de azar, por exemplo. Segundo essa lei, o empresário ele só poderá demitir se for por esses motivos, falando assim diretamente, né? Isso implica na situação de custos para o empresário, quando esse funcionário ele não paga pelo que é pago para fazer, ou seja, quando ele não faz corretamente um trabalho que é pago para fazer, ou ele está num cargo, ou ele não está no cargo correto para o seu perfil, ou o seu perfil não é adequado para o cargo. Inclusive, posteriormente, eu vou fazer um vídeo explicando tudo isso da questão de cargos, tá? Juntamente com a parte do perfil, que isso é muito importante para você saber. Enfim, então antes de falar sobre os custos de um funcionário, eu acredito que você já saiba que a empresa e o empresário eles vivem do que eles vendem, ou seja, produtos ou serviços. É com a venda desses produtos ou serviços que ele paga todos os custos da empresa. E se eu for falar aqui quais custos são esses, o vídeo ele vai se estender, ele vai demorar muito e essa não é a intenção. Mas para ficar bem claro, é um empresário que paga ao governo para ter a empresa funcionando corretamente. E não o governo que paga o empresário para ter funcionários trabalhando, ok?
Ou seja, se você trabalha em alguma empresa que não é do governo, é uma empresa privada, tem um dono, é ele quem paga o seu salário, baseado na sua mão de obra, claro. Mas, Júlio, o que isso tem a ver com a demissão em massa? E por que eu vou virar empresário? Bem, para uma empresa manter um funcionário, ela tem muitos custos. Um funcionário que recebe um salário mínimo mensal de 1.300, por exemplo, tem, na verdade, um custo médio mensal de R$ 2.500, certo? Tendo custo, eu vou mostrar aqui uma imagem para você ter ideia. Tendo custo, conforme essa imagem, você pode ver que o Vale Transporte custa 216, considerando a passagem aqui de Fortaleza sendo R$ 9,00, né, sendo ida e volta. Vale refeição, considerando o valor de R$ 15,00 diário, você está vendo o valor aí. 108,33, que é o 13º salário, 36,11, que é um terço das férias, 104 de FGTS, 11,56 de provisão de FGTS sobre o 13º de férias, 260 de INSS, 28,89 de provisão de INSS sobre FGTS e férias. Enfim, pode-se ver que em média 2.500 mensal é o custo de cada funcionário. Fora os outros custos, com fardamento, treinamento, equipamentos de EPIs, insalubridade, plano de saúde, por aí vai. Ou seja, quem recebe um salário de 1.300 tem praticamente o mesmo valor dobrado para o empresário que tem um funcionário de carteira assinada, certo? Então, com tudo isso, de custos, o mercado cada vez mais competitivo e a falta de comprometimento de alguns funcionários, e também a inflação, impostos mais altos e nenhum tipo de ajuda do governo, a tendência é a redução de custos. É lógico. Então, demitir funcionários é uma das medidas tomadas por muitas empresas para lidar com a crise. E isso ocorre porque a redução de funcionários permite à empresa ela economizar justamente na folha de pagamento. E isso significa que a empresa pode usar esses recursos, né, economizados para pagar contas e outras despesas necessárias. Além de demitir funcionários, muitas empresas estão reduzindo custos. Isso significa que as empresas estão cortando gastos não essenciais, como viagens, jantares, reduzindo equipes, não tendo festas e outras despesas supérfluas. Então, para você ter ideia, esses dias eu fui numa empresa efetuar uma troca de um produto e o atendente do saque me falou que estão reduzindo o pessoal, né? Lá estão tirando as pessoas, demitindo de fato, tiraram a equipe de TI e aí ele estava fazendo lá o trabalho de 3 ou 4 pessoas pela questão da redução de custos, né? E olha que é uma empresa gigante, em um bairro nobre. Então, tudo isso de redução de custos ajuda as empresas a economizar dinheiro e aumentar sua margem de lucro. A redução de custos também inclui a redução de preços dos produtos oferecidos, né, preços e serviços oferecidos pela empresa. Isso ajuda a aumentar a base de clientes e vendas, né? Então, por tudo isso, as empresas estão modificando a forma de trabalho para reduzir custos e assim vão possivelmente a curto prazo demitir os funcionários e recontratá-los como prestadores de serviço, onde esses prestadores de serviço serão empresários que precisarão emitir notas fiscais de serviços prestados para poder receber os seus salários. Ou seja, o custo que a empresa tinha será reduzido para que as mesmas não fechem as portas. Ou seja, você possivelmente será demitido e vai virar um empresário que vai prestar serviço para a empresa. Isso é uma tendência em meio à crise econômica atual, tá? E principalmente com a chegada de ferramentas tecnológicas mundiais, demitir funcionários e reduzir custos são algumas das medidas que muitas empresas estão tomando para sobreviver. Por isso, ela ajuda a economizar dinheiro e aumentar a sua margem de lucro, o que é essencial para a sobrevivência da empresa. Há muito tempo se falava que um dia as máquinas dominariam o mundo e que os humanos seriam substituídos pelas máquinas. De fato, isso já está acontecendo. Se eu quisesse não ter gravado esse vídeo ou não mostrar meu rosto, eu poderia fazer isso facilmente com o uso da tecnologia, né, com a inteligência artificial. E foi isso que aconteceu recentemente, né? Repórteres foram substituídos por inteligência artificial para
fazer o mesmo trabalho ou até melhor, sem erros que poderiam ser cometidos por pessoas normais, como eu e você. E, principalmente, sem os custos de altos salários. Entende? É uma tendência isso. Né? É uma tendência. E por isso que eu quero concluir esse vídeo dizendo para você que estude, que se conheça o suficiente para não depender tanto do trabalho ou de um empresário. Se dedique, descubra o que você é e quem você realmente é. Seja você o empresário da sua vida, tenha você a sua empresa, seu negócio, porque não há tempo a perder para quem almeja alcançar o sucesso nos negócios e na vida. Estudar e aprender são fundamentais para o crescimento pessoal e o sucesso profissional. O conhecimento acumulado ao longo do processo de aprendizado, ele proporciona uma série de vantagens competitivas no mercado, como aquisição de novas habilidades, aprimoramento de competências, competências técnicas e conhecimentos práticos, né? Então, existem muitos fatores. Então, o empreendedor ele torna-se mais preparado para enfrentar os desafios do dia a dia. Além disso, ao estudar, aprender e adquirir conhecimentos de gestão, finanças, marketing, por exemplo, você aumenta o seu potencial de sucesso e também de seu empreendimento, tá bom? Estudar e aprender é um investimento que trará grandes retornos para a sua vida e para os seus negócios, tá bom? Eu deixo aqui meus parabéns por você ter ficado até o final, ter se dedicado, né? E de verdade, como eu já falei em outro vídeo, chegar até aqui é uma vitória sua. Num mundo tão apressado, tão urgente, onde poucas pessoas se dedicam a estudar e a aprender, tá bom? E é isso aí. Deus te abençoe com saúde, paz e sabedoria.